Muito boa tarde. Vamos realizar mais uma audição da Comissão de Trabalho e Segurança Social relativa a diversas iniciativas legislativas que estão pendentes na Comissão e sobre as quais começamos da parte da manhã e prosseguiremos agora durante o dia de hoje, durante a tarde, a audição dos parceiros sociais para que nos deem as suas posições relativamente a estas iniciativas legislativas e os contributos que possam deixar para os senhores deputados. Esta audição vai realizar-se com a Confederação Empresarial de Portugal, CIP, com o seu representante, membro da delegação da CIP, o Dr. Nuno Biscaia, diretor adjunto do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sócio-Laborais da CIP, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade para estar aqui com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e apenas dar uma breve nota, também para quem nos acompanha, das iniciativas legislativas pendentes em comissão e sobre as quais versará esta audição com a CIP. Trata-se do projeto de lei 525 do PCP, de combate à precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. Projetos de lei número 44 do PCP repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores. Projeto de lei 955 do Bloco de Esquerda repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo no setor público e privado. Projeto de lei número 839 do Bloco de Esquerda reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. Projeto de lei número 767 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues altera o regime do luto parental e reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional. Projeto de lei 926 do PAN altera o regime de faltas por motivo de luto. Projeto de lei 927 do Bloco de Esquerda alarga o período de faltas justificadas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim. Também o projeto de lei 949 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento de cônjuge, parente ou afim ou perda gestacional. E o projeto de lei número 993 do Partido Socialista, que aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento de descendente de primeiro grau na linha reta ou equiparado. Temos todas as senhoras e senhores deputados desta comissão, que representam os seus grupos parlamentares, mas referir que no caso do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado José Soeiro informou atempadamente a Comissão de que, por motivos de compromissos, não poderia estar presente nesta audição agora com a CIP. Contudo, o Bloco de Esquerda está presente, de certa forma, está representado pela doutora Catarina Silva, está aqui presencialmente, que é assessora do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Vamos de imediato avançar com a audição, apenas também fazer uma breve referência à grelha de tempos. A CIP disporá de 15 minutos para uma intervenção inicial, seguir-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares, de 5 minutos a cada grupo parlamentar, e no final a CIP disporá para uma resposta conjunta de 15 minutos. Então, começo por dar a palavra para a intervenção inicial ao Dr. Nuno Biscaia, da CIP, renovando o agradecimento pela sua presença aqui conosco hoje. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados.
Nesta audição, solicita-nos pronúncia sobre 4 matérias distribuídas por 9 projetos legislativos que o Sr. Presidente da Comissão já identificou. Sem mais demoras, passo a compartilhar convosco as nossas ideias e entendimentos relativamente aos projetos legislativos 9 em discussão. Desde logo o projeto de lei nº 525 do PCP relativo ao combate à precariedade laboral e ao reforço dos direitos dos trabalhadores. Uma primeira nota, a CIP remeteu a esta Comissão a sua nota crítica em 6/11/2020. Eu salientaria, no âmbito dessa nota crítica, 3 notas. Este projeto visa alterar o Código de Trabalho em vigor em torno de 2 institutos da maior relevância: a presunção do contrato de trabalho e o regime de contrato a termo resolutivo, com o pretexto de combate à precariedade. Se nós olharmos para o passado, verificamos quase sem surpresas que o combate à precariedade tem vindo a seguir a receita. Por um lado, alargamento da presunção de laboralidade e ou restrição da contratação a termo e do trabalho temporário. Isto tem-se seguido. Na nossa perspectiva, o combate à precariedade, e nós pomos-lo entre aspas, porque precariedade aqui parece estar mais associada ao vínculo do que aos direitos. O contrato a termo tem todos os direitos e proteção social, assim como o contrato de trabalho temporário. Portanto, na nossa perspectiva, este combate tem de passar, antes de mais, se calhar o combate pela segmentação tem de passar, antes de mais, por medidas que tornem mais atrativa a contratação pelas empresas, proporcionando, de igual forma, um quadro legal suficientemente claro e flexível que lhes permita o ajustamento do seu quadro pessoal em situações de redução de atividade. No nosso entender, a diversificação das formas de contratação é essencial para o bom funcionamento do mercado de trabalho, maiormente perante a vulnerabilidade e incerteza com que as necessidades se apresentam e a absoluta imperiosidade de não se perderem oportunidades essenciais, comerciais e de negócio. Aliás, não é de estranhar que, no âmbito das recomendações específicas relativas a Portugal, nos anos de 2017 e logo no ano a seguir, de 2018, a Comissão Europeia foi clara no sentido de recomendar a Portugal que procedesse à alteração do regime jurídico do despedimento individual associado aos contratos de duração indeterminada e não ao regime da contratação a termo, com o objetivo de promover a criação de emprego baseado naquele mesmo tipo de contratos, reduzindo assim os níveis de segmentação registados no nosso país. Ora, as soluções do projeto que agora nos está a ocupar constituem um desrespeito, desde logo, aos compromissos assumidos em concertação social. Como se sabe, os artigos 12º, 139º e 149º do Código do Trabalho, no âmbito do equilíbrio global que ficou plasmado em anteriores acordos tripartidos, sempre se tornaria forçoso voltar a chamar os parceiros sociais para se tentar obter um quadro completo daquilo que, na altura, obteve o seu próprio consenso. O que não é feito. Esse consenso necessariamente é obtido em concertação social. Por outro lado, as mesmas soluções geram situações onde imperam as maiores incertezas e inseguranças jurídicas e acentuam a rigidez das relações laborais, elevando a um grau completamente incompatível com a economia de mercado em que nos insurgimos. Em suma, através deste projeto, quer-se destruir sem qualquer justificação plausível o que em negociação foi definido pelos parceiros sociais. E no presente momento, passando a uma segunda nota sobre este projeto, o artigo 12º do Código de Trabalho estabelece uma presunção que é ilidível, mas cujo afastamento implica a inversão do ónus da prova que passa a recair sobre o empregador. Por outras palavras, provadas que se encontrem, como se sabem, 2 ou mais características enunciadas no número 1 do artigo 12º do Código de Trabalho, para elidir a presunção, o empregador tem que lograr, provar que não existe contrato de trabalho. Chamamos a isto que o empregador tem que proceder à prova de facto negativo, não verificação de factos ou circunstâncias, que, sabendo-se, como se sabe, é particularmente difícil no âmbito dos nossos tribunais. Mas a redação do PCP para o número 1 do artigo 12º parte do pressuposto que, verificando-se 2, ou não, ou quer projetar, que verificando-se 2 ou mais características das constantes alíneas do citado número 1 do artigo 12º, passa a ter-se como existente um contrato de trabalho. A expressão é: existe contrato de trabalho. O PCP, então, passa a criar uma verdadeira ficção jurídica, ao pretender substituir hoje aquilo que é uma presunção ilidível, de existência de contrato de trabalho, quando reunidas algumas circunstâncias ou indícios, por uma determinação legal da existência de tais indícios, englobados num universo circunstancial provado, que impusessem, ainda assim, uma qualificação exatamente contrária. Salta-se da presunção para um resultado, a qualificação,
que pode estar, e não raro estará, em frontal e aberta contradição com toda a demais prova produzida, conduzindo a situações que podem ser aberrantes e caricatas. Dois exemplos muito claros. Um canalizador que, casuisticamente, se desloca a uma qualquer residência particular para, aí, efetuar o estancamento de uma ruptura numa canalização e que, nessa execução dessa reparação, recorre a ferramentas do dono da residência que a solicitou. Ou um informático que, de modo não repetido, resolve um problema de envio de um e-mail que não seguia, como todos conhecemos, em computador e instalações que o próprio apenas tenha ido em resultado da sua visita. Nestes exemplos, a atividade é realizada em local pertencente ao beneficiário. Isso ninguém duvida. E os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados também pertencem ao beneficiário. Estão, portanto, verificadas as características constantes das alíneas A e B do número 1 do artigo 12º. Mas, segundo a redação do PCP, por mero decreto, ipso facto e ipso oriuri, passaria a existir um ou vários contratos de trabalho. Qualificar estas situações como contrato de trabalho parece-nos, e creio que a todos nós nos parece ser aberrante. Força-se um resultado, mesmo quando a realidade e até os únicos interessados o pretendem ver rejeitado. Recorrem-se a artificialismos jurídicos, em caso de ficções jurídicas, para sujeitar os interessados a um regime contratual que nunca quiseram, nem a realidade faria passar com o mínimo de bom senso. Mais, de acordo com o número 2 projetado para o artigo 12º na redação da proposta de lei que estamos agora a observar, tais contratos seriam considerados sem termo, ainda que se concretize a atividade esporádica ou mesmo casuística. Isto leva-nos a considerar e a pôr em causa todos aqueles institutos de conversão de negócio jurídico e aproveitamento daquilo que é essencial há no negócio jurídico que fazem parte do nosso Código Civil. Uma outra nota. O projeto recorre ou alude à generalização do recurso ilegal à precariedade. Senhoras e senhores deputados, o relatório da atividade da Inspeção de Trabalho de 2018, o último que está disponível, desmistifica esta alegação. Neste relatório, quase 60 mil trabalhadores com contratos a termo foram beneficiários de ações inspectivas por situação laboral. No respeito às situações mais graves, identificaram 165 infrações no universo de 58.612 contratos a termo, o que corresponde a 0,28%. Ou seja, de acordo com a ACTI, identificaram-se 0,28% de infrações no âmbito da contratação a termo no ano de 2018. Ora, na nossa perspectiva, e continuamos a considerar que para criar emprego é fundamental permitir às empresas o aproveitamento de todas as oportunidades que surjam nos mercados internacionais e nacionais, com vista a obter encomendas ou serviços que possam aproveitar. Pelo que é necessário ter alguma flexibilidade neste domínio, com o risco de perder essas mesmas encomendas e ficarmos numa situação competitiva bastante desfavorável face aos nossos mais diretos concorrentes. O projeto, em causa do PCP, encontra-se nos antípodas do que é necessário para este efeito. Pretende reduzir o elenco das situações em que é possível recorrer à contratação a termo, revogar a admissibilidade de contratos especiais de muito curta duração, aumentar o período em que a entidade patronal fica impedida de proceder a novas admissões, limitar a duração do contrato a termo incerto para o máximo de 3 anos e suprimir, de uma vez por todas, o espaço negocial neste domínio em sede de contratação coletiva. E quanto a esta última supressão, aquela que consta do projeto de lei relativamente ao artigo 139 do Código, no sentido de impedir que o regime de contrato a termo possa ser afastado por IRCT, impedir isto, temos que olhar que esta possibilidade, ainda que com limites, foi introduzida no nosso Código de Trabalho em 2003 como corolário do princípio da negociabilidade. Convenções coletivas de trabalho celebradas na vigência do Código e comumente tidas como emblemáticas, outorgadas por ambas as estruturas sindicais, ou melhor, estruturas sindicais afetas às duas centrais sindicais, o GT e a CGTP, prevaleceram-se deste espaço negocial, incorporaram as soluções mais realistas e ajustadas às especificidades setoriais que os outorgantes, representantes diretos dos interessados, como tal, entenderam e valoraram. Ora, nesta sede, o PCP, que tanto apelo faz à contratação coletiva, parece entrar em total incongruência. Quer contratação coletiva sem conferir, por via da lei, espaço negocial a essa mesma contratação, agrilhotá-la, prendê-la e dizer que só com aquele espaço que o PCP entende que é o de mercado pode ser efetivada a contratação coletiva. Queremos que isto é retirar espaço à contratação coletiva, impedi-la de ser moderna, de ajustar, de proceder e encontrar as melhores soluções em equilíbrio que possam ser ajustadas a ambas as partes. Quanto aos projetos de lei sobre o trabalho suplementar já identificados pelo Sr. Presidente
desta audiência, não sei se desta comissão, mas vice-presidente desta comissão. E aqui fui desfeito. Estive muito bem, é o número 44 do PCP e também o do Bloco de Esquerda, o número 955. Embora aqui este também entre dentro da questão do descanso compensatório. Duas notas. Em primeiro lugar, ou três notas. Em primeiro lugar, a nota da CIP quanto a esta matéria, relativamente ao número 44, que corresponde ao do PCP, o 687, apresentado na anterior legislatura e, portanto, a CIP remeteu nota crítica em 22 de janeiro de 2018. E relativamente ao identificado projeto do Bloco de Esquerda, que corresponde também ao projeto do Bloco de Esquerda número 553, apresentado na anterior legislativa, remetemos a esta Comissão uma nota crítica em 26 de julho de 2017. Temos, quanto a isto, duas notas. Ambos os projetos apontam claramente para o regresso ao passado, a um passado totalmente estrangulante, fazendo-nos recordar com o tempo em que a OCDE considerava a legislação laboral portuguesa como a mais rígida da União Europeia. Um tempo que queremos, tanto a CIP como a maioria dos portugueses, não quer decisivamente voltar. Por outro lado, também temos aqui o problema de que estas normas, relativamente à organização do tempo de trabalho, foram objeto de sucessivos acordos de concertação social. O acordo tripartite por um novo sistema de relações laborais, de 25 de junho de 2008, mas também do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego de 18 de janeiro de 2012. Estas matérias são, permitam chamar-lhes o core business dos parceiros sociais, a organização do tempo de trabalho. São matérias de um maior relevo, impacto e alcance no desenvolvimento das relações laborais, pelo que é inaceitável o afastamento dos parceiros sociais, nomeadamente para se assistirem ao reequilíbrio, se necessário, das soluções por eles ajustadas. E quando se reconhece que a consciencialização deste tipo de soluções em sede de concertação social estabelece ou promove um clima de paz social e de coesão social que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Estes projetos prevêem profundas alterações relativas ao Código de Trabalho, nomeadamente têm um fortíssimo impacto na vida das empresas, na gestão, ao nível burocrático e ainda financeiro, que torna praticamente impossível a gestão do tempo de trabalho com o mínimo de flexibilidade. Repare-se, aliás, que o número 5 do 229, na redação do projeto de lei do PCP, acho que é do artigo 2º, quer mesmo inverter os termos em que o descanso compensatório foi alterado no século passado, passando a pertencer por acordo das partes, ou por iniciativa, ou por determinação do empregador, quando era por acordo das partes ou por iniciativa do trabalhador. Isto convoca uma desorganização completa nas empresas. Portanto, cumpre questionar os senhores autores da proposta, ou destas duas propostas, peço desculpa. Sabem que condicionamentos no recurso ao trabalho suplementar implicariam na organização e produção de trabalho? Procedeu-se a alguma análise de impacto destas matérias junto da atividade produtiva? Ou, por isso, simplesmente, só se quer destruir, em definitiva, a competitividade que ainda temos que manter? São questões que devem ser respondidas. O aumento para o dobro da duração do descanso ou do acréscimo retributivo relativamente aos valores atualmente vigentes são fatores de potenciação de custos totalmente incompreensíveis e inaceitáveis quando o que se torna imperioso é incrementar a competitividade das empresas. São instrumentos verdadeiramente devastadores ao nível dos efeitos económicos. Em terceiro lugar, o projeto, e peço desculpa, são muitos projetos, de facto, e são muitas matérias. Se calhar vai ter de me dar aqui uma folga. Relativamente aos mecanismos de combate ao trabalho forçado por projeto de lei número 839 do Bloco de Esquerda. Em causa está, parece, o agravar do regime no seguimento da Lei 28 de 2016, que introduziu alterações não só no Código de Trabalho, mas também na Lei da Segurança e Saúde no Trabalho e no regime jurídico do licenciamento das atividades das agências privadas de ocupação e nas empresas de trabalho temporário, o Decreto-Lei 260 de 2009. Bem, esta apresentação consideramos-la inoportuna no seu timing e objeto. Isto porquê? A Lei 28 de 2016 criou dificuldades interpretativas graves, de difícil resolução, e também tem inconstitucionalidades. Tudo a colocar em causa a certeza e segurança jurídicas que têm de ser salvaguardadas. Eu vou-me concentrar só nas inconstitucionalidades. A redação do número 4 do artigo 551 e do número 5 do número 4 do artigo 551 do Código do Trabalho e do número 5 do artigo 16º da Lei da Segurança e Saúde no Trabalho, já sentado 102, ao subtrair ao contratante e agora dono de obra a possibilidade prevista no anterior regime de demonstrar que agiu com diligência devida, configura uma situação concreta de responsabilidade objetiva inconstitucional. Porquê? Porquanto aquela excessividade acarretada nessa norma, quando prescinde da culpa do agente, contente com o princípio da proporcionalidade. Mas não só. Também se verifica que, relativamente a estes agentes, são solidariamente responsáveis por eventuais violações cometidas pelo subcontratante.
impõe-lhes um verdadeiro ónus de alegação e prova da respectiva inocência, quando sabemos que no nosso direito, constitucionalmente consagrado, é o contrário, presume-se inocente. Ou seja, estabelece um tipo de ilícito baseado na presunção de culpabilidade do arguido, o que é incompatível, como eu acabei de dizer, com o princípio da presunção de inocência estabelecida no número 2 do artigo 32 da Constituição. Portanto, o que achamos é que são estes dois problemas, relativamente ao número 4 do 551 e ao número 5 do artigo 16 da Lei da Segurança e Saúde do Trabalho, que devem ser resolvidos, dando-se a possibilidade de o agente provar e dizer que atuou com a diligência que lhe era devida. Quanto ao projetos de lei, os vários projetos de lei sobre o luto parental. Bem, aqui, obviamente que as empresas onde as pessoas integram o núcleo essencial não são de todo insensíveis ao luto parental. Pelo que a CIP reconhece o mérito da presente debate, que foi iniciado, aliás, pela própria sociedade civil organizada, que, através de uma petição, se manifestou. Bem, meus senhores, o que está em causa é perder um filho. E isso, obviamente, não é insensível a ninguém, em situação absolutamente nenhuma. Acreditem em mim, que trabalho com pessoas a quem isso já sucedeu. Peço desculpa a este interregno pessoal. Não é possível. As situações são subjetivas, graves e difíceis de arranjarmos um modelo que consiga servir a todos. É impossível. Há quem nunca recupere, há quem recupera menos bem. Recuperar completamente, sobreviver a um filho, é manifestamente impossível, creio que todos nos reconhecemos, em geral. Mas aqui temos um problema, é que em todos os projetos que nós analisamos, propõe em geral o quádruplo do número de dias de faltas justificadas. Ou seja, temos 5, passam todos para 20, é o quádruplo. É um aumento exponencial na nossa perspectiva do número de dias, sendo que as empresas, como acho que todos reconhecem, ainda se encontram perante um cenário muitíssimo difícil de manifesta impossibilidade face ao que se está a verificar nos mercados, como todos vemos, com o aumento dos combustíveis, aumento das matérias-primas e, portanto, após uma pandemia, recuperar disto está-se a tornar difícil. Ou seja, este aumento do número de faltas justificadas, que queremos que não suceda a ninguém, obviamente, por esta via, é mais um fator adicional às dificuldades das empresas e que vão condicionar e influenciar, nomeadamente, a organização do tempo de trabalho pela composição das equipas que ali se encontram. Repare-se bem, numa microempresa com 4 trabalhadores, a falta de um único trabalhador é naturalmente uma redução da produtividade na ordem dos 25%. Se esse trabalhador é essencial, bem, então estamos a falar em muito mais. Fazendo um contrato a termo para substituição de trabalhador impedido, aqui poder-se-á revelar muito complicado. E sendo vendo nós, como sabemos, que há pessoas que preferem lidar com o problema de outra maneira, voltando a trabalhar, como todos reconhecemos, o trabalho faz parte da nossa vida social. É assim, na perspectiva desta Confederação, que antes de tomada qualquer posição definitiva, é necessário, tal como em outras importantes matérias, dispor-se de uma avaliação de impacto, que queremos não ter sido feita. Por último, e em conclusão, devo dizer que a Confederação entende que a dissolução a brevíssimo prazo do Parlamento, já anunciada pelo Sr. Presidente da República, deve levar ou conduzir a que estes projetos, com impacto e alcance do maior relevo, quer ao nível económico e social, não sejam discutidos de forma apressada e aprovados de forma apressada. Ao invés, deve-se esperar pela próxima legislatura para, com maior serenidade e substrato democrático renovado, se possa proceder a essa discussão e votação. Peço desculpa aos 4 minutos que tomei a mais nesta audição. Muito obrigado, Dr. Nuno Biscaia, e à CIP, que representa, por esta intervenção, por estes contributos. Eu há pouco ia referir-me precisamente isso à gestão do tempo, mas creio que depois, acertando na fase final e também procurando aqui a colaboração de todos os grupos parlamentares e das senhoras e dos senhores deputados, certamente que conseguirei fazer uma gestão de modo a que o tempo não extravase muito, e há pouco também não o quis interromper, no sentido de que a dinâmica e processos
prosseguir com a intervenção estruturada que fez sobre sobre as diversas iniciativas legislativas, que de facto são muitas e, portanto, percebe-se a necessidade, talvez, nesta ronda inicial, focar todas elas e daí ter dado aqui alguma tolerância em benefício da audição. Também eu próprio contribuindo para isso, rapidamente dar a palavra aos senhores e aos seus deputados dos grupos parlamentares e começo pela senhora deputada Cristina Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, e em especial cumprimento o Dr. Nuno Biscaia, da Confederação Empresarial de Portugal. E desde já agradeço a forma rápida, mas que bastante intensa, com que nos presenteou com a sua intervenção e com todos os contributos. O Partido Socialista sublinha a importância, sobretudo, dos esforços desenvolvidos em prol do trabalho digno, ao longo de um caminho em que empresas e trabalhadores são efetivamente os principais protagonistas, mas em que o país é o cenário dessa evolução económica que advém de um bem-estar de ambas as partes. Tivemos ao longo do caminho do desenvolvimento económico as questões também da promoção do emprego digno, com boa qualidade de vida para os trabalhadores, mas também com uma vida saudável para as empresas. Mas este combate à precariedade laboral é, sem dúvida, uma prioridade na nossa agenda para o trabalho. E nestes minutos iniciais podemos perceber as complicidades que há em relação ao Código de Trabalho e à contratação pública e à contratação dos trabalhadores, que também há na contratação pública e onde há o trabalho, seja do trabalhador numa entidade, seja numa entidade privada, seja numa entidade pública. Ou seja, o que quero dizer com isto é que para o país e para o Partido Socialista interessa que no país todas as pessoas que trabalham tenham realmente um emprego digno, onde se sintam satisfeitas, realizadas e onde realmente haja uma ligação bastante profícua entre aquilo que o trabalhador faz na empresa e depois o lucro dessa empresa. Por isso, tudo aquilo que falamos tem a ver também com algum caminho que já foi traçado e é lógico que aos partidos também interessa os equilíbrios. Contudo, eu até tomava aqui a palavra para dar aqui algumas notas, aproveitava a ocasião para falar em algumas das metas que nós fomos conseguindo e com certeza que as empresas neste momento se revêem que se o caminho não fosse feito desta forma, neste momento não estaríamos na situação em que Portugal se encontra. Por isso a alteração, nomeadamente, da reposição integral das remunerações e subsídios de férias e de Natal, a reposição das 35 horas e o descongelamento da progressão das carreiras na administração pública, a reposição dos feriados, o aumento da obrigatoriedade de gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias úteis e a importância que isto tem na igualdade de género e no papel que homens e mulheres têm na família e que é importante que é nós temos também este equilíbrio para que haja realmente possibilidade dos pais terem os filhos que pretendem ter, a ponto de mais tarde o tecido empresarial também ter os trabalhadores que deseja e que precisa de ter para os seus postos de trabalho. Tivemos também a eliminação do banco de horas individual, o aumento do salário mínimo nacional, que continua a ser uma das maiores prioridades também do Partido Socialista, em que nós achamos que para que as famílias tenham as suas necessidades básicas satisfeitas, realmente o salário mínimo terá que ser de acordo com aquilo que há a necessidade básica, nomeadamente para as questões de saúde, alimentação, educação, habitação e outras. Mas claro que nós também sabemos que o caminho não é fácil e tem que ser um caminho que tem que ser trilhado em conjunto e com as parcerias de todos nós. Falamos também nos partidos, mas também falamos nas empresas e a Confederação com certeza terá este assunto da sustentabilidade, da natalidade, do envelhecimento do país, tudo em cima da mesa e neste sentido com certeza também já deu conta de alguns dos pontos principais e pontos que nos tocam com muita sensibilidade no que diz respeito ao aumento da valorização do papel da igualdade de género e o aumento da formação. Ou seja, nós percebemos que há empresas em que estas questões nem se colocam, mas também há setores onde realmente
pelo facto de terem a mão de obra intensiva ligada muito ao público feminino, e falo, por exemplo, da indústria do vestuário, do calçado, até mesmo a indústria dos têxteis, e há realmente essa preocupação, e nós também sabemos que a aposta da formação foi uma das preocupações que estiveram em cima da mesa na Cimeira do Porto. Por isso, era uma das prioridades, nós também promovermos este emprego sustentável, regular as novas formas de trabalho associadas às transformações do trabalho e a economia digital, reforçar os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através das plataformas, potenciar as relações coletivas de trabalho e a negociação coletiva, melhorar a conciliação entre o trabalho, a vida pessoal e familiar, como já havia dito, e neste caminho nós achamos que realmente era importante haver aqui também uma conciliação daquilo que seria a vontade das empresas do futuro, aproveitando aquilo que será as oportunidades do PRR e aquilo que será a reindustrialização da Europa, onde sabemos que a transição digital e climática também é uma preocupação, mas a minha questão também era, perante toda a discussão que nós estamos aqui a ter hoje, se é possível ou não nós temos também o foco nas pessoas, e se ao aliviarmos algumas daquelas situações que nós sabemos que socialmente são mais importantes, também se não é mais fácil para as empresas obterem aquilo que pretendem nesta transição que estamos a passar. E a minha última questão era mesmo apelar ao Dr. Nuno Biscaia, em relação à apresentação da proposta do Partido Socialista. Compreendemos que, ou pelo menos eu compreendi, que havia uma sensibilidade da vossa parte, mas no caso de haver acontecer uma situação fatídica de uma morte de um filho, se realmente não haveria hipótese de negociarmos ao ponto de chegarmos a estes dias, que mesmo assim, como dizem muito bem, a recuperação leva uma vida inteira, e por isso seria de considerar estes dias em que a pessoa não estará, contudo, disponível para ser rentável no seu posto de trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tenho a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial para o seu representante da Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Nuno Biscaia. E permita-me começar já pela parte da sua intervenção final, quando nos falou da questão do alargamento do período de faltas justificadas por motivo de falecimento de filho para 20 dias. Esta é uma matéria, sem dúvida nenhuma, como referiu, de grande sensibilidade. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha aquilo que é a pretensão dos peticionários nesta matéria, e nesse sentido, e vendo as propostas que foram, entretanto, que deram entrada dos vários grupos parlamentares, o Partido Social Democrata apresentou também um projeto de lei que o Dr. Nuno certamente ainda não teve acesso a ele, mas certamente que os serviços posteriormente vão fazer chegar, em que a nossa proposta é diferente da dos outros partidos, no sentido em que esta matéria não foi à concertação social. Naturalmente que temos esta preocupação, temos que corrigir alguns excessos daquilo que são as propostas existentes, no sentido de acautelar o encargo que está a recair sobre as empresas. Eram 5 dias, ao alargamento para 20. A proposta do PSD é que esse alargamento de mais 15 dias seja suportado pela Segurança Social ou pelas entidades competentes para entidades públicas responsáveis para tal, no sentido de não colocarmos este encargo total sobre as empresas. Relativamente a isto, pedia-lhe os seus comentários, apesar de não ter recebido a proposta, pedia-lhe os seus comentários. Entretanto, agradecer, porque passou-me essa no início, agradecer os contributos que já nos pôde dar ao longo desta audição, dizer que naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD está preocupado com aquilo que são a precariedade do trabalho, o trabalho forçado, aquilo que são os temas da agenda de trabalho digno. No entanto, estas preocupações do PSD, temos que dizer, sem dúvida nenhuma, que nós só conseguimos ter mais e melhores condições no trabalho se tivermos empresas estáveis, se tivermos empresas que consigam criar mais e melhor emprego
e só com mais e melhor emprego é que conseguimos depois diminuir a precariedade e melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Dizer que relativamente às alterações ao Código de Trabalho, o PST diz aqui hoje aquilo que tem defendido ao longo destes anos. Só conseguimos ter, ou só devemos ter alterações ao Código de Trabalho quando essas alterações são debatidas em sede de concertação social. Entendemos que devemos privilegiar aquilo que é a Comissão Permanente de Concertação Social, onde tem assento o Governo, os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores. E esses acordos que são feitos em sede de concertação social devem ser respeitados, como o Sr. Doutor disse aqui, por causa de conseguirmos manter aquilo que é a paz social. Dizer que recentemente a OCDE chamou a atenção para aquilo que é a instabilidade legislativa e aquilo que pode provocar a instabilidade legislativa ao mundo laboral, e nesse sentido entendemos que realmente tem que haver essa preocupação e não podemos querer atropelar aquilo que são os acordos que são feitos em sede de concertação social, sob pena de estarmos aqui no Parlamento muitas das vezes a legislar sem acautelar aquilo que são os interesses dos empregadores, dos trabalhadores, para conseguirmos que estas situações sejam resolvidas da melhor forma. Por fim, mais uma vez agradecer aquilo que têm sido os contributos que a Confederação Empresarial de Portugal tem dado e dizer que o PSD, relativamente àquela que é a proposta do alargamento, vamos nos debater para que realmente não sejam imputados mais custos às empresas, num período particularmente difícil como este, em que as empresas tiveram custos adicionais e que têm que ser, sem dúvida nenhuma, acautelados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PCP, terá a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, que nos acompanha por videoconferência. Boa tarde. Antes de mais, além de voltar a cumprimentar também o Sr. Presidente e todos os senhores deputados que estão na Comissão, cumprimentar também o Dr. Nuno Biscaia da CIP, pronto, agradecendo a intervenção que fez inicialmente. Conhecemos também o parecer da CIP sobre as iniciativas legislativas que o PCP apresentou e digamos que de alguma forma também não surpreende o facto de estarmos em profundo desacordo, tanto no que se refere à análise que fizeram, como também no próprio caminho que a CIP defende. Há aqui algumas observações, até face à intervenção que foi feita, que nós não podemos deixar de colocar também nesta audição. E, nomeadamente, considerando também as várias análises que foram feitas à iniciativa legislativa do PCP sobre a precariedade, começar por dizer, o Dr. Nuno Biscaia falou do desrespeito aos compromissos assumidos em concertação social, nós diríamos desde já do profundo desrespeito e atropelo ao direito constitucional à segurança no emprego, que representa a realidade da precariedade no nosso país, que vai muito além dos números que o Dr. Nuno Biscaia aqui colocou. Aberrante é a realidade de centenas de milhares de trabalhadores que têm no cotidiano das suas vidas a incerteza do seu vínculo e, com isso, uma instabilidade diária e também uma instabilidade até de um ponto de vista dos seus salários e dos seus direitos. Isso é que é absolutamente aberrante, porque quando falamos de precariedade, não falamos só de um ou dois elementos de precariedade. Falamos de muitos contratos a prazo que efetivamente não deveriam ser a prazo, deveriam ser efetivos, deveriam ser permanentes, porque esses trabalhadores respondem a necessidades permanentes das empresas e, como tal, o seu vínculo tem que ser efetivo. Falamos de falsos recibos verdes, falamos de trabalho à peça, de trabalho à hora, de trabalho à peça e à hora, que se repete vários dias durante o ano, que se repete anos a fio para a mesma empresa e para com as mesmas funções. Ou seja, estamos a falar de realidades em que os trabalhadores respondem às necessidades permanentes das empresas e aqui, de um ponto de vista da precariedade, o PCP tem feito a sua intervenção tanto no que se refere ao setor privado, mas também no que se refere naturalmente ao setor público. Aqui falamos naturalmente do setor privado, mas de várias realidades de falsos recibos verdes, dos trabalhadores das plataformas digitais, muitos numa realidade de precariedade e que têm sim que ter um vínculo à empresa para a qual trabalham. Ou seja, esta é uma realidade que urge combater, a da precariedade, para erradicar
da mesma forma que em tempos no nosso país se assumiu o combate e a erradicação do trabalho infantil, também é tempo de se assumir o combate e a erradicação da precariedade pelo que ela significa na vida dos trabalhadores, na vida das famílias dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores que têm vínculos precários. Porque devastador também, temos aqui que o dizer, é a realidade dos baixos salários e do desemprego que atinge muitos trabalhadores do nosso país, de despedimentos coletivos em catadupa, da pobreza que atinge centenas também de milhares de trabalhadores do nosso país por força dos baixos salários e por força do desemprego. Isso é devastador. E também o que tem sido destruído ao longo dos vários anos são direitos laborais. Todas as alterações que têm sido feitas à legislação laboral têm enfraquecido a proteção laboral e social dos trabalhadores, num instrumento que tem que defender sim e que tem que proteger a parte mais fraca, e a parte mais fraca são os trabalhadores, porque ao contrário do que se quer fazer crer, não estamos numa relação entre iguais quando falamos de uma relação entre empregador e entre trabalhador. Têm sido destruídos um alargado conjunto de direitos ao nome de uma competitividade que na prática o que significa sim é uma concentração de riqueza. E sobre a contratação coletiva, há aqui também observações que não podemos deixar de fazer, que a defesa da contratação coletiva é inseparável sim da eliminação da caducidade da contratação coletiva. E a não eliminação dessa mesma caducidade, o que dá é o poder às entidades empregadoras de fazerem caducar as convenções coletivas de trabalho, como aliás nós temos assistido, todos os dias caducam convenções coletivas de trabalho e naturalmente significando isso uma amputação e uma eliminação também de muitos direitos dos trabalhadores. Nós estamos a falar de uma realidade que em 2003, antes das alterações ao Código do Trabalho, havia cerca de 1.300.000 trabalhadores abrangidos por convenções coletivas de trabalho e em que hoje esse número é efetivamente inferior por força exatamente também desta caducidade que se verifica no nosso país e que ainda não foi eliminada em definitivo. Mesmo para terminar, eu penso que já não tenho certeza se já estou a esgotar o meu tempo ou não, mas mesmo para terminar... 4 segundos, senhora deputada. Ok. Mesmo para terminar, só para dizer, nós naturalmente estamos em desacordo e em lados opostos neste debate. Penso que isso também não será naturalmente uma surpresa. E da parte do PCP, cá estaremos para apresentar as propostas às vezes que forem necessárias para eliminar todos os mecanismos que promovam a precariedade, mas também todos os mecanismos que permitam o uso e o abuso do trabalho extraordinário, como sabemos que acontece hoje em dia, mas também o atropelo a muitos direitos laborais que nós sabemos ser também um cotidiano da vida dos trabalhadores. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Eu queria apenas fazer aqui uma referência, até na sequência da intervenção do grupo parlamentar do PSD, e informar, no caso, a CIP, que, de facto, o grupo parlamentar do PSD apresentou um projeto de lei relativamente ao alargamento do período de faltas justificadas por motivo de falecimento de filho para 20 dias, como referiu a senhora deputada Helga Correia. Informam-me os serviços que a CIP não teve conhecimento deste projeto de lei antes desta audição, devido ao momento em que quando a CIP foi convidada, a iniciativa do PSD ainda não tinha baixado a esta comissão. E é só fazer esta referência daí que também se compreenda que a CIP não conheça e possa não já pronunciar-se. Dada esta nota, só de imediato passar então a palavra ao senhor deputado Pedro Moraes Soares, que nos acompanha por videoconferência, do grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, portanto, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, também no cumprimento, portanto, especial, portanto, ao Dr. Nuno Biscaia, tanto da CIP, portanto, agradecer, portanto, em primeiro lugar, os contributos, portanto, que nos fez chegar. Da parte do CDS, portanto, não temos nenhuma questão, portanto, em concreta, mas queríamos deixar, portanto, 2 ou 3 notas. Portanto, tomámos boa nota, portanto, das críticas, portanto, que a CIP, portanto, fez aos diversos diplomas, portanto, dos quais vem dificultar e limitar a contratação por parte das empresas, portanto não podemos regressar ao passado e disse isso muito bem. Recordo, portanto, e o CDS recorda que quem cria postos de trabalho, portanto, são as empresas, portanto, e são os empresários, portanto, e temos que dar destaque, isso sim, ao papel, portanto, da concertação social, sempre que o CDS sempre referiu
essa importância, portanto, dos acordos em concertação social. Ainda para mais, portanto, numa altura, portanto, de pandemia, portanto, que estamos a atravessar, portanto, muitas empresas, portanto, com todas as dificuldades que têm no seu dia-a-dia, muitas delas têm dificuldades mesmo em ter a pagar salários e muitas delas, portanto, vêem-se com as dificuldades mesmo de fechar ou não, portanto, portas, do estar a mudar uma legislação laboral, portanto, num período, ainda mais num período, portanto, de crise pandémica, portanto, sem fazer qualquer tipo de estudos, e disse, como muito bem, o Dr. Nuno Biscaia, de estudos sobre impactos, portanto, económicos que possam ter nas empresas, é, de facto, portanto, limitar muito e seria, portanto, um erro. Deixar, portanto, uma nota, portanto, que a concertação social, portanto, tem sido, portanto, ao longo dos anos, portanto, tem sido decisiva, portanto, para o crescimento, portanto, da economia, portanto, e para a afirmação também, portanto, do Estado Social, portanto, não só, portanto, de Portugal, mas também, portanto, a nível europeu. A importância que o Parlamento tem sim um Parlamento tudo o que diz respeito à política, portanto, de rendimentos, à introdução de alterações legislativas laborais, não deve ser feito à margem dos mecanismos, portanto, da concertação social, portanto, uma vez que todos os avanços, portanto, que o nosso país conheceu em matéria de política laboral nos últimos anos foram possíveis graças a um debate sério e um acordo entre os representantes dos trabalhadores e os representantes, portanto, dos empregadores, e não pôr sempre os empregadores contra os trabalhadores, portanto, e vice-versa. Portanto, o CDS, portanto, não tem uma capacidade de diálogo, antes pelo contrário, tem que existir, assim, acordo entre os parceiros sociais e consideramos, portanto, fundamental, portanto, para que estejam em casa sempre que haja alterações ou propostas de alteração à legislação laboral, deve ser, sim, a concertação social, portanto, previamente, portanto, a fazer essa mesma análise e chegar a esses mesmos entendimentos e não estarmos a mudar, portanto, por mudar com regresso ao passado, como disse muito bem. Isso sim, portanto, seria, portanto, criar limitações à contratação e certamente, portanto, nós não queríamos regressar ao passado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma resposta conjunta por parte da Confederação Empresarial de Portugal, dou a palavra ao Sr. Dr. Nuno Biscaia. Tem até 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores e senhores deputados pelas questões colocadas, que são, creio que todas elas, da maior relevância e pertinência. Doutora, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada, todos nós estamos envolvidos no esforço de trabalho digno. A CIP está há anos, aliás, pelas discussões que não só tenho tido desde a fundação da concertação social, como já tinha antes e durante todo o tempo que se encontra desde a sua existência envolvida nos trabalhos da Organização Internacional do Trabalho. Agora, não vamos confundir essa promoção e essa busca com outras coisas. Relativamente ao que me referiu, reposição dos subsídios de férias de Natal e questões relativas à administração pública. Feriados. Salário mínimo nacional. Bem, relativamente à substituição dos feriados, eu não vou começar a história desde o início. Em 2011 foi feito um memorando com a Troika. Na altura o governo que estava em funções era o Partido Socialista. E estava lá, de alguma forma, esta questão incluída, que teve depois para ser trocada pela redução por meia hora por dia. Ou era a redução da meia hora por dia, não era? Ou aumento da meia hora de trabalho por dia, ou os feriados. Foi pelos feriados. O diploma dos feriados previa, aliás, que a questão fosse revista em concertação social. Não foi. Passou diretamente para esta Casa, que tem toda a legitimidade democrática e legislativa para o fazer. Mas os próprios parceiros sociais, quando se comprometeram a fazer eles próprios essa avaliação, queriam que essa avaliação fosse feita em concertação social, que não foi. E quanto ao salário mínimo nacional, eu compreendo claramente as preocupações da senhora deputada, mas o programa do Governo não toma em conta, então, aparentemente, a lei. É porque a lei diz que o salário mínimo nacional é fixado anualmente pelo Governo, ouvindo os parceiros sociais em Comissão Permanente de Concertação Social, tendo em conta a evolução do nível de vida, a inflação e a produtividade. Ora, se se encontra fixado com 4 ou 3 ou 2 anos de antecedência, então está a haver aqui o problema. No fundo e afinal, a produtividade do trabalho tem diminuído. E isto não nos parece particularmente bom, quando, pelo menos da parte da CIP, ambicionamos a ter melhores condições de trabalho e a ter
e a poder pagar melhores salários. Isso depende de condições de competitividade em que se possa fazer face à concorrência e aos nossos mais diretos competidores para ganhar mais encomendas e fazer mais trabalho, naturalmente, e produzir mais e melhor. Ora, à medida que se vão tirando estas condições de competitividade, vai-se apertando a margem, o que fica menos. E depois, para fazer face a estas imprevisibilidades, como as que temos vindo a assistir, de aumento dos combustíveis, aumento das matérias-primas, bem, então aí é que já aquela capacidade que poderíamos ter de folga para fazer face a estas eventualidades, ela pura e simplesmente não existe. O que é que acontece? Falências e desemprego, que eu creio que a senhora deputada é tudo menos o que quer, assim como eu e a minha organização é tudo menos assim o que quer. Portanto, temos que criar condições de competitividade para permitir às empresas criar mais e melhores empregos, empregos dignos, mas também com perspectivas de que vai haver empregos mais dignos e que os que existem têm capacidade para progredir. E, portanto, daí a nossa questão relativamente às evoluções que falou. Relativamente à igualdade de género, a CIP foi precursora neste domínio, como sabe, fizemos um estudo de onde eu saliento a seguinte ideia, que creio que é uma das mais importantes desse estudo. Na altura assistíamos a querer revogar a possibilidade do banco de horas individual, que nós achávamos importante tanto para as empresas como para os trabalhadores. Aliás, em certas empresas, retirando-se essa possibilidade e colocando-se na orla de um referendo, em algumas empresas, a reposição do banco de horas individual por referendo foi avassaladora. Nós dizíamos, aliás, esse estudo, nós não dizíamos, esse estudo foi promovido por nós, mas não fomos nós que o escrevemos. Esse estudo dizia com alguma curiosidade, e creio que é uma ideia que nos deve fazer olhar, que é passar da lógica de conflito para a lógica do consenso, em que isto não é propriamente sempre uma situação conflitual, mas que se pode, nomeadamente por contratação coletiva, arranjar consensos para obter as soluções mais adequadas para aquela empresa ou para aquele setor. E o que me acabou por dizer, onde é que essas soluções devem ser encontradas? Nós continuamos convictos que não devem ser impostas. Deve ser em diálogo. E em diálogo social, onde os construtores das soluções são os seus principais destinatários. E essas, em um clima de promoção, e portanto, que gerando um clima de paz social, têm muito melhor oportunidade, ou têm muito melhor eficácia, ou terão muito maiores possibilidades de ter uma maior eficácia, um maior cumprimento, porque são decididas e construídas pelos seus destinatários. Portanto, esta é a defesa que fazemos das soluções obtidas, quer no diálogo social tripartido, quer no diálogo social bipartido em contratação coletiva. Quanto ao grupo parlamentar do PSD, ter duas ideias básicas, creio que, bem, por mais projetos legislativos que nós conseguimos fazer, nenhum resolverá o problema. O problema é que a morte de um filho é inultrapassável. Creio que todos reconhecemos isto em qualquer situação. São situações muito, muito pessoais. Eu perguntei se foi feita alguma análise de impacto. Aparentemente eu não tive a oportunidade de ler o preâmbulo, mas isso para nós seria muito importante para ver o impacto que isso vai surgir, sendo que relativamente à solução de até ao 5º dia ser a empresa a pagar e a partir do 5º dia ser a Segurança Social é algo que temos que analisar. Mas a análise de impacto seria muito importante neste domínio. E, portanto, há aqui um outro problema que eu referi na minha intervenção inicial. O nosso tecido produtivo é maioritariamente composto por micro e pequenas empresas. E eu dei o exemplo de numa empresa de 4 trabalhadores, que constituirá uma bela fatia do nosso tecido produtivo, a falta de um deles é um decréscimo de produção de 25%. 25% quando ele não é o mais importante. Ora, aqui é que surge o problema. Mesmo que se façam contratos a termo, ou que se coloque ao trabalho temporário para substituição de trabalhador impedido, porque este é o caso, é absolutamente legal, a coisa continua-nos a afetar. Um estudo de impacto talvez poderia resolver este problema, pelo menos para encontrarmos uma solução mais adequada, sendo que ela nunca poderá servir a todos, porque há sempre aqueles que, naturalmente, como eu disse, conheço casos que preferiram logo vir trabalhar. Sr. Presidente, a ver se corro. Bem, quanto ao grupo parlamentar do PCP, bem, eu comecei por dizer que uma questão é a precariedade e a outra é a segmentação. A precariedade, aparentemente, é sempre vista em função da duração do vínculo.
o que não é verdade, porque a precariedade, o contrato a termo, o contrato de trabalho temporário, todas essas formas mais ou menos flexíveis de contratação conferem proteção social, conferem direitos, também têm naturalmente deveres. Mas o que eu referi relativamente à aberração que constitui a solução do PCP, que quer substituir a presunção ilidível de existência de contrato de trabalho após reunidos os indícios ou circunstâncias que isso poderão conduzir, e portanto isso já é difícil de afastar porque depende de uma presunção, de uma prova de facto negativa por parte do empregador, o que se pretende substituir é por uma qualificação. Ou seja, deixa de se presumir para se passar a dizer que existe, qualifica-se, existe. E isto é uma aberração, porque então, naqueles casos que eu dei, senhor canalizador que vai à casa de uma pessoa e utiliza o instrumento de trabalho dessa pessoa num horário que foi previamente combinado, se for a casa de 10 pessoas, nesse mesmo dia tem 10 contratos de trabalho nesse mesmo dia. Isto é que é uma verdadeira aberração. Portanto, não é aquilo que me falou e que todos toca e afeta de trabalhadores, quer em Portugal, quer em todo o mundo, terem e viverem com problemas dos circunstancialismos e contingências que a vida lhes coloca, mas é a aberração de, para evitarmos falsos recibos verdes, vamos criar falsos contratos de trabalho. E aqui é que reside uma verdadeira aberração. Isto são falsos contratos de trabalho. E, portanto, era essa aberração que eu lhe estava a referir e eu acho que foi muito concreto quanto à solução jurídica aqui encontrada, que não nos parece nada adequada. Em vez de resolver um problema, vai-se criar um muito maior, criando insegurança e incerteza para todas as partes, de uma forma cega, que não nos parece que vá resolver qualquer tipo de problema. Quanto à erradicação do trabalho infantil, ainda bem que referiu a senhora deputada este assunto, porque foram os parceiros sociais na década de 90 que, ao terem notícia disto, desenvolveram todas as medidas destinadas a erradicar, e foram os parceiros sociais em concertação social, desenvolveram todas as medidas destinadas a erradicar este flagelo. Foi uma iniciativa muito dos parceiros sociais em concertação social. E, portanto, isso é importante salientar. Quanto à contratação coletiva, é falso, naturalmente, que caduquem contratos coletivos de trabalho todos os dias. Desde 2005 até agora, acho que se caducaram 4 por ano, acho que não chegou a 4 por ano. Não foram muitos. Foram, aliás, muito poucos, face àquilo que nos quis transmitir desse exagero de contratos coletivos a caducarem todos os dias. E mais lhe digo, porque a abrangência da contratação coletiva tem-se mantido estável, ou seja, o número de trabalhadores abrangidos por convenções coletivas de trabalho, sejam elas de que nível forem, mantém-se nos 80%, variando entre os 77% e os 82%. É um número bastante expressivo, porque, como deve saber, o mecanismo da extensão assim o propicia. Portanto, dizerem-nos que caducam contratos de trabalho todos os dias é absolutamente falso. Não é verdade. Por último, relativamente ao grupo parlamentar do CDS-PP, sim, preocupa-nos a atividade económica e preocupa-nos... Eu não estou a ultrapassar o tempo, Sr. Presidente. Não, ainda estou com tempo. Parece que estou a jogar fora. Cumpre-nos salientar as suas palavras e, naturalmente, que a questão aqui, para nós, é muito clara. Tem que haver empresas para haver emprego. E a partir daí portanto, empresas, haverá emprego. E a partir do momento em que há emprego é que sim. A partir daí, sim, parece-nos absolutamente claro que tem de se colocar e tem que haver emprego com condições, emprego com direitos, emprego com garantias, mas emprego também com deveres, emprego onde, na organização em que os trabalhadores se colocam, sejam dadas todas as oportunidades para a empresa ser ambiciosa, para a empresa poder aproveitar todas as oportunidades no mercado, sem pôr naturalmente em risco ou beliscar aquilo que também são os deveres dos trabalhadores. É neste equilíbrio e de consenso que a CIP tem ao longo destes anos estado com esta postura na concertação social, tentando encontrar as soluções mais adequadas para os momentos não raro difíceis, e reparem, na década de 80, na década de 90, em 2010 e presentemente, estes momentos difíceis em que nos encontramos com soluções equilibradas. É esse o nosso papel, é isso que queremos fazer e também que estas soluções sejam encontradas em clima de paz social, onde sem pôr em causa, naturalmente, a legitimidade deste órgão de soberania, que é uma legitimidade democrática e onde detém o poder legislativo,
possamos arranjar soluções que melhor sirvam o para onde a melhoria das condições de vida da nossa sociedade. Com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço ao Dr. Nuno Biscaia, à Confederação Empresarial de Portugal, a presença nesta audição e todos os contributos que aqui nos deixaram. Uma boa tarde e encerramos esta audição.